E aí galera, tudo bem? Professor Alan Borges aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai dar o início ao estudo das soluções. Aqui vamos entender o que é uma solução, conhecer as partes que ela tem e especificamente nesse vídeo, que é a parte 1, a gente vai ver concentração comum ou concentração em massa e densidade. Conhecer todos os detalhes para jamais confundir um com a outra. Então, vamos ao vídeo. Imagina aí que tu tem um recipiente e que nele tu adicionou álcool e água. Depois que tu junta os dois, tu ainda consegue diferenciar quem é quem? Tu ainda consegue dizer, ó, aqui é o álcool e aqui é a água? Não, né? Quando tu junta e não consegue mais dizer quem é quem, a gente vai ter o que chamamos de mistura homogênea. Imagina agora uma outra situação, tu tem no mesmo recipiente gasolina e água. Quando tu junta essas duas substâncias, tu ainda consegue diferenciar uma da outra? Consegue, porque a gasolina fica em cima e a água fica embaixo. Então, nesse caso aí, quando a gente consegue diferenciar, a gente tem a mistura heterogênea. Mas o que vai importar para a gente é a mistura homogênea, que a partir de agora ela vai receber um novo nome, solução. Mistura heterogênea, pode esquecer. Nós vamos falar apenas de solução. O que é uma solução? Toda e qualquer mistura homogênea. Bora imaginar aqui agora que você tenha um kisuke aí, né? Um refresco, um tangue, e queira preparar um suco. Observa que em todo recipiente vai vir uma informação como essa. Eu vou ampliar ela aqui para a gente. Veja aí, ó. Tem dizendo que 30 gramas desse conteúdo faz 1 litro de suco. Aí tu pega lá teu recipiente, tua jarrazona chique, né? E aí adiciona 1 litro de água, rasga teu pacotinho e joga os 30 gramas de tangue que tinha aí. Então a gente está fazendo uma mistura. Você pegou a água e está misturando com quem? Com o kisuke, com o tangue. Beleza, duas substâncias diferentes. A pergunta é, depois que tu joga os dois no mesmo recipiente, na mesma jarra, tu consegue dizer quem é quem ainda? Não consegue. Vai ficar do mesmo jeito que está em cima, está embaixo, está no meio. Vai ficar de um jeitão só. Quando a gente não consegue diferenciar, a gente tem uma mistura homogênea, beleza? Pois pronto, mistura homogênea, agora a gente vai chamar de solução. Então, o suco é a nossa solução. E toda solução está dividida em duas partes, que é o soluto e o solvente. Como é que a gente faz para descobrir quem é o soluto e quem é o solvente? Tá aqui, eu coloquei essa legendazinha aí para você, que é para lembrar sempre disso. Solução é a mistura, é todo mundo junto. Soluto é a substância que está em menor quantidade. E solvente é a substância que está em maior quantidade. Nesse nosso exemplo, quem que é a solução? A solução, mistura. Então vai ser o suco, a mistura de água com o kisuke, com o tangue. Como é uma solução, vai ter uma substância que eu chamo de soluto e vai ter uma que eu chamo de solvente. Quem que vai ser o soluto? Quem está em menor quantidade, que nesse caso é quem? É o tangue, tá bom? É o kisuke, é o pozinho que tu colocou lá dentro. E o solvente, a substância que está em maior quantidade, nesse caso vai ser a água. Agora, cuidado, ó, fica de olho aí. Quando aparecer um negocinho chamado solução aquosa. Se aparecer o nome solução, tu já sabe que é uma mistura homogênea. Quando aparecer esse nome aquosa, tu já sabe que o solvente vai ser quem? A água. E quem aparecer depois do di, que aí tem solução aquosa di, quem aparecer depois disso aí vai ser o soluto. Então vamos lá. O que é a concentração comum? Qual o significado dela? O que ela quer dizer? Simplesmente ela vai te dizer a massa de soluto que existe em determinado volume de solução. Então ele vai te dizer, é uma relação entre a quantidade daquela substância que está em menor quantidade em relação ao todo, em relação à solução. Então, como é que a gente consegue fazer uma fórmula a partir disso? Então, a concentração, que é o C, vai ser igual aí em cima, né? Se é uma relação, é uma divisão. Então, em cima, a gente coloca a massa do soluto e embaixo a gente coloca o volume da solução. Tá, Alan, mas se eu quisesse fazer a partir de uma fórmula, como seria? Simples. C igual, aí em cima é a massa do soluto, massa a gente representa por M, e tudo que se refere ao soluto vai receber o número 1. Então, massa do soluto é M de massa e 1 de soluto, M1. Beleza? Dividido pelo volume da solução. Volume é a letra V. Como é da solução, não bota nenhum número. Então, lembra aí. Soluto bota número 1, solvente bota número 2, solução não bota número, certo? Então, concentração comum é M1 sobre V, é a massa do soluto sobre o volume da solução. Agora, cuidado, filhinho. Por quê?
Porque aqui você tem que ter muita atenção. Geralmente, essa massa ela vai ser medida em gramas e o volume vai ser medido em litro. A massa vir em grama e o volume vir em litro é o que tem de mais comum, é o que mais aparece. Mas pode aparecer em outras concentrações, como por exemplo, grama por ml, grama por centímetro cúbico e quilograma por litro. Tá, Alan, e como é que eu vou saber? A própria questão vai te dizer. E se ela não te disser, é gramas por litro. A massa em grama, o volume em litro. Vamos ao exemplo. A questãozinha, ela pede a concentração em gramas por litro. Gramas por litro é concentração comum ou concentração em massa, que é um dos mais cobrados. Então vamos lá. A fórmulazinha é C igual a M1 sobre V. O que é o M1? A massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Nesse caso, a própria questão diz que a massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em litro. Como eu não sei a concentração, eu vou substituir não, né? Eu vou repetir. C vai ser igual, beleza. M1 é a massa do soluto que tem que estar em grama. A própria questão já diz 4 gramas de cloreto de sódio. Então, lá em cima, no lugar do M1, eu coloco 4. Por que eu pude colocar o 4? Porque ele está em grama e a questão quer em grama. Continuando, volume, ele disse lá, 50 centímetros cúbicos de água. Esse 50 eu posso colocar aí embaixo? Não. Mas por que, Alan? Porque esse 50 está em centímetro cúbico. E lá em cima, ele disse que quer o quê? Em litro. Então, a primeira coisa, se liga nesse detalhe. A primeira coisa vai ser o quê? Tu transformar esse 50 que está em centímetro cúbico para litro, que é o que a questão quer. Então, bora transformar. Ah, Elan, mas eu não sei. É por isso que tu está aqui assistindo esse vídeo meu. Por quê? Porque a gente vai aprender o jeito mais simples de fazer as coisas. Então, vamos lá. Transformando 50 centímetros cúbicos para litro. Como é que a gente faz? Pega o 50, que é o número que a questão deu. Ele tem vírgula? Não. Então bota uma vírgula depois do último número. Depois disso, o que tu faz? Tu leva essa vírgula 3 números para a esquerda. Então pula o 0, pula o 5. Ah, Elan, mas só tem 2. Pô, então bota mais um 0 aí. Pula o 0, pula o 5, pula o outro 0. Bota a vírgula. Pulei 3 números, não foi? Beleza. Existe o número vírgula 05? Não. Então bota mais um 0. Então vai ficar o quê? 0,05. 50 centímetros cúbicos transformando para litro fica quanto? 0,05. E aí é só substituir lá. Agora a gente pode. Por quê? Porque agora não está mais em centímetro cúbico, agora está em litro do jeito que a questão pediu. Beleza? Pois substitui lá. Fica 0,05. Aí, cara, é só repetir. C vai ser igual. Quanto é 4 dividido por 0,05? 80. E aí, como a gente colocou lá em cima grama e embaixo a gente transformou para litro, esse 80 vai estar em quê? Em gramas por litro. Concentração 80 gramas por litro. Significa o quê? Significa que em cada litro dessa solução vai existir 80 gramas de soluto. Em 1 litro de solução existe 80 gramas de soluto. Densidade surgiu assim, ó. Você já observou que tem muito material que pesa, né? Entre aspas, esse pesa aí, porque fisicamente é um termo errado. Mas tem muito material que é muito mais pesadão do que outros. Por exemplo, se eu pegar uma caixa de sapato e encher de pó de madeira, eu levanto essa caixa com muita facilidade. Da mesma forma, se eu pegar a mesma caixa e encher com chumbo, eu vou ter dificuldade de levantar ela. Densidade surgiu por isso, porque tem alguns materiais que o mesmo volume tem uma massa, tem um peso muito diferente de um para o outro. Mas aqui nas soluções, o que a gente vai tratar como sendo densidade? Densidade vai ser uma relação entre a massa e o volume da solução. Então, na fórmula, como é que ficaria? Vai ser eu pegar a massa da solução e dividir pelo volume dela. Só isso. Então, resumindo essa fórmula, ficaria como? D vai ser igual a M, né? M de massa, dividido por V, volume. Cuidado! Lá em concentração comum tem o quê? D é M1. Tudo que tem o número 1 se refere ao soluto. Tudo que tem o número 2 se refere a solvente. Quando não tem número, é solução. Então, aqui fica só M sobre V mesmo. Por quê? Porque tanto a massa quanto o volume se refere à solução. Tranquilo? Vamos agora às unidades. Essa massa geralmente é medida em gramas e o volume geralmente é em ml. Tá bom? Esse é o padrão, isso é que é o mais comum de aparecer. Mas não impede que venha de outra maneira. Como é que pode aparecer ainda? Pode aparecer em gramas por litro,
pode aparecer em gramas por centímetro cúbico e pode aparecer em quilograma por litro. Fique de olho nisso aqui, ó, porque tem muita questão que vai tratar densidade só para saber a posição que aquele material fica no corpo. Quando trata de misturas heterogêneas, por exemplo, basta lembrar, aquele corpo, aquela substância que tem maior densidade, o mais pesadão, fica sempre embaixo. E o que tem menor densidade, o mais levinho, fica em cima, beleza? Pois pronto. Agora eu te peço para tu não confundir densidade e concentração comum. Por quê? Porque os dois são muito parecidos, já que os dois estão relacionando, está dividindo massa pelo volume, tá bom? São muito parecidos. Observa, esse pedacinho da fórmula é igual, massa dividido por volume. Tem mais semelhança ainda. Nos dois casos, tanto na densidade como na concentração comum, o volume é da solução, certo? Na massa é que vem a diferença. Na concentração comum, a massa é do soluto, enquanto que na densidade a massa é da solução. Então grava aí, pelo amor de Deus. Em relação às unidades, todos dois podem aparecer com as mesmas unidades, vai depender de cada questão. Então o que diferencia é o conceito. Então vamos para essa questão teórica de densidade. Presta atenção. Quando se espreme o limão em água, as sementes ficam na solução obtida. É mais ou menos isso aqui. Quando tu espreme, as sementes se espalham pela solução. Quando tu adiciona açúcar a essa solução, o que que acontece? As sementes vão lá para cima. Aí a questão quer saber por que que isso aí acontece. Ó, basta você lembrar que posição de um corpo ou de um líquido numa mistura vai depender da densidade. E eu coloquei para vocês o quê? Que quem tem maior densidade fica embaixo, quem tem menor densidade fica em cima. O que que aconteceu? Se as sementes subiram, então tem menor densidade. De onde foi que isso aí surgiu? Por que que isso aí aconteceu? Simples. Quando tu adiciona açúcar, o açúcar aumenta a densidade da solução. Quem tem maior densidade fica embaixo. Então a solução ficou embaixo, porque tem densidade maior, por causa do açúcar que foi adicionado. E as sementes que ficaram com a densidade menor foram para onde? Para cima. Então a resposta certa é letra A. Isso ocorre porque o açúcar aumenta a densidade da solução. Essa questãozinha aqui dá o FRN para você. E ela diz assim, ó, a massa em gramas. Então ele já quer saber quanto é que vale a massa. A massa a gente apresenta pela letra M, né? Assim? Continuando, de 100 ml. ml é a unidade de volume. Então anota aí, volume igual a 100 ml. De uma solução com densidade igual a 1,19. Então D de densidade, 1,119 gramas por ml. A questão está tratando de densidade. Qual é a forma de densidade? D é igual a M sobre V. Vamos observar o que, que a gente já tem. O D a gente tem? Tem. Vale quanto? 1,19. Então, no lugar do D, 1,19. Vai ser igual. Em cima da fórmula fica o M. O Mzinho, a gente sabe o valor dele? Não. É o que a gente quer descobrir, então repete lá o M. Embaixo da fórmula fica o V. Cuidado. O V a gente tem o valor? Tem. Agora, a unidadezinha dele é a unidade que a gente tem que trabalhar? Nesse caso aí, o V está em ml. Olha para o valorzinho da densidade lá, para a unidade que está sendo trabalhada. Densidade está em grama por ml. Então, se na densidade está em ml, o volume vai ter que ser em ml. E já está, não é? Então, a gente só substitui. Quanto é o volume? 100. Como é que resolve essa questão aí? É o famoso cruz credo. Tem alguém cruzando com o M? Não, então é só repetir ele. O 1,19 está cruzando com o 100, não está? Então vai ficar os dois se multiplicando. 1,19 vezes 100. Então nossa resposta, M é igual a 119. 119 o que, Alan? É só olhar para a densidade. Nossa densidade está gramas por ml. O volume a gente usou em ml. Então essa massa que a gente encontrou é em gramas, que é exatamente o que a questão está pedindo. Ou seja, nossa resposta é letra E. Pois pronto. Um forte abraço e até o próximo.